Vou pedir aos queridos que abram então as suas Bíblias no texto para a nossa mensagem nesta noite. Texto que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu farei a leitura no capítulo 12, dos versículos 7 até o versículo 10 apenas. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, te agradecemos porque a temos nas nossas mãos. E agora, Senhor, que em nome de Jesus e através do Teu Santo Espírito, o Teu povo ouça a Sua voz, que os seus corações estejam abertos, atentos a ouvir a Tua vontade e o que o Senhor requer de cada um deles. Por isso, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, qual de vocês aqui nunca teve um problema? Quem nunca teve uma provação aqui? Quem nunca passou por uma dor? Levante a mão. É fato que as dores, as lutas, as provações, as angústias nas nossas vidas, elas são reais e muitas vezes constantes. Nós temos na palavra do Senhor alguns exemplos, alguns modelos de personagens, de servos do Senhor que viveram circunstâncias assim também. E servos tementes ao Senhor. Servos que viveram na presença do Senhor. Houve um certo tempo de um rei muito temente ao Senhor, que amava muito a Deus, amava muito o seu povo, certamente faria de tudo para proteger o seu povo, mas num certo momento 3 nações, 3 reis se juntaram para tomar aquela terra, destruir aquele povo. Aquele rei temente ao Senhor se coloca diante do Senhor, clama ao Senhor, e o Senhor assim o liberta desses inimigos. Essa história está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Mas também nós temos exemplos de servos do Senhor que, vivendo situações difíceis, situações complicadas, clamaram ao Senhor. E as suas soluções não chegaram. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja, e é interessante quando nós observamos o contexto dessa igreja, numa cidade, numa igreja completamente deturpada, uma cidade completamente imoral, uma cidade que ficava aos pés do monte Acro Corinto, inclusive foi devido a este monte que foi dado o nome da cidade. No monte havia um templo construído, e esse templo servia exatamente para prestar culto, e não somente um qualquer culto. O culto a Afrodite, a deusa do sexo, dos prazeres, onde ali mais de 1000 prostitutas cultuais, quando baixava à noite, descia para a cidade para vender os seus favores aos habitantes daquela cidade.
A cidade de Corinto era uma cidade onde era muito rica por ser uma cidade portuária, uma cidade onde ali havia muito comércio e muitos recursos se achegavam àquela cidade. Consequentemente, muitas pessoas de outras regiões, muitas pessoas com cultos diferentes, com práticas diferentes, e envolvendo naquela miscelânea daquela cidade estava a igreja de Corinto. Aquela igreja, certamente, aqueles irmãos que viviam naquela igreja, com certeza, absorviam muitas das práticas do contexto dessa cidade. Envolvia-se muitas coisas ruins, e quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo esta igreja, nós percebemos que a cidade, tanto quanto a igreja, era um grande espinho na carne de Paulo. Era um grande problema, uma grande dificuldade para o apóstolo Paulo. O próprio contexto que ele estava ali vivendo. Paulo, ele chega ali em Corinto, na sua segunda viagem missionária, e ele, pregando o evangelho ali, ele se sente aquela igreja, uma igreja amada, mas que trazia tanto sofrimento para ele. E quando nós lemos as cartas que Paulo escreve a Corinto, nós percebemos o lamento do apóstolo Paulo. Há certo momento que ele chega a dizer: eu preferia não ter de forma alguma batizado nenhum de vocês, por tamanha dor dos problemas, dos pecados vividos nessa igreja. E então, quando o apóstolo Paulo, nessas circunstâncias aqui, Deus o abençoa, e o abençoa de uma forma tão maravilhosa, com algumas revelações, com arrebatamento. E ele, nesse contexto bem próximo, quando fala das visões e das revelações do Senhor, um pouquinho antes, nos versículos 5 do capítulo 12, diz: de tal coisa me gloriarei, ele falando dessas revelações, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Mas no 6 ele diz: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que o apóstolo Paulo está dizendo: o que eu vi, o que eu presenciei, se eu quisesse me gloriar, não haveria problema nenhum, porque eu não seria nécio, porque eu não estaria mentindo. Porque algo foi tão maravilhoso, as revelações que Deus trouxe a mim foi tão maravilhosa, que eu deveria me gloriar mesmo. Mas é fato que o Senhor, ele conhece o coração, conhecia o coração daquele apóstolo, conhece o coração de cada um de nós, conhece o coração do ser humano e sabe muito bem como o ser humano ele é propenso à sua glória própria. Por muito menos nós vemos pessoas se gloriando, por muito menos nós vemos pessoas se exaltando. O apóstolo Paulo, escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 4, os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, nós vamos ler alguns textos. No versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 4 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus amados irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós recebemos do Senhor tantos benefícios e maravilhas, onde está centrado o poder? E quando de alguma forma nós desviamos a atenção de Deus, como Deus age na nossa vida? No texto em que nós lemos,
Paulo descreve uma situação que ele vivia, não é que ele viveu, que ele vivia. E a situação é muito clara, muito óbvia e objetiva do propósito, da função desse espinho na carne de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo e absolutamente tudo para se vangloriar. O grande apóstolo dos gentios, o grande apóstolo usado pelo Senhor para transformar e converter tantas pessoas. Mas nós enxergamos nesse texto, nessas poucas palavras, como Deus agiu na vida daquele apóstolo e qual foi a resposta desse apóstolo diante da ação de Deus. Meus amados irmãos, para que o poder dado àquele apóstolo não ensejasse orgulho, não ensejasse soberba, vaidade pessoal, vanglória, por causa de grandezas e grandes revelações que Deus trouxe, o Senhor permitiu que o apóstolo sofresse, fosse fustigado pelo espinho na carne, na qual esse texto nos fala. E quando nós observamos aqui no versículo 7, quando diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo, no verso 7, revela com clareza que esse espinho na carne lhe foi posto para que ele não tivesse qualquer soberba no seu coração. Qualquer soberba pelas maravilhas recebidas. E o texto aqui, ele fala bem literalmente de um espinho na carne. Espinho, uma ferpa, algo pontiagudo, um pedaço de madeira. É isso que literalmente esse texto traz aqui. Um aguilhão, algo que incomodava, carne, coisa física, corpo mesmo, sofrimento físico. E que perdurava, e que machucava, e que doía. O sentido imediato é essa dor física, é essa dor latente, mas também podemos ter um sentido figurado de quantas dores emocionais, quantos sofrimentos emocionais, quantas dificuldades e tribulações nós vivemos e que incansavelmente continua presente na nossa vida. Desse modo, esse espinho na carne do apóstolo Paulo, ele vem trazendo algo que o incomodava, sendo imaterial, sendo material. Há algumas conjecturas do que pode ser, não importa o que seja. O que nós observamos aqui é que isso trazia sofrimento para esse apóstolo. Mas nesse versículo, nós percebemos qual é a primeira função do espinho na carne. E ela é muito óbvia e muito clara. Era para humilhar aquele apóstolo. Era para humilhar aquele homem. Não era somente para que ele não se ensoberbecesse, mas era para humilhá-lo ou colocá-lo no seu devido lugar de ser humano, miserável, pecador, pequeno, que todos nós somos. Por causa dessa situação, por causa dessas dificuldades, o apóstolo Paulo, ele sem dúvida alguma aprendeu muito com o Senhor. Infelizmente, nos nossos dias, nós percebemos alguns líderes religiosos que por muito menos têm sido colocados no alto e sublime trono. Providenciam circunstâncias, inclusive para serem colocados lá em cima. Providenciam formas ou maravilhas criadas para que sejam exaltados. Parece que eles não compreendem essa verdade e essa palavra que o Senhor traz para o apóstolo Paulo. E aqui, quando nós olhamos, uma coisa importante que nós não podemos deixar de lado, de enxergar, desse espinho ser a obra do maligno na vida do apóstolo. Mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, por maior que fossem as maravilhas que foram dadas ao apóstolo Paulo, por maior que foi dadas as maravilhas dele compartilhar os privilégios supremos da palavra do Senhor, que levava a salvação às pessoas, ele não deveria se tornar soberbo de forma alguma. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 a 8. Vamos ler todos juntos? 1 Pedro 5, 6 a 8. Vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Humilhai-vos e você será exaltado. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, mas estejam atentos, porque o inimigo está pronto para nos devorar. E uma das armas que o inimigo utiliza é a soberba. Uma das armas que o inimigo tem engolido tantos homens, inclusive homens abençoados, que serviram ou servem ao Senhor, é a soberba, é a glória própria. Quando nós olhamos, infelizmente, na história do cristianismo, quantos homens que eram fiéis ao Senhor, firmes na palavra do Senhor, por causa da soberba caíram. É interessante também que Paulo usa um termo aqui, que diz para me esbofetear. Isso nos faz lembrar, sabe o quê? O Senhor Jesus Cristo. Em Mateus diz: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam dizendo: profetiza-os, ó Cristo. Quem te bateu? A humilhação vivida por Jesus. O texto diz, o apóstolo Paulo também foi esbofeteado, foi humilhado da mesma forma. Meus queridos, assim temos que o espinho na carne que nos maltrata, esbofeteia, deve nos levar humildemente a Cristo. Não deve nos afastar de Jesus. Não nos deve distanciar de Jesus. Porque como ser humano, como cada um de nós, ele tem a exata noção do que aconteceu, o que acontecia na sua vida. E você certamente o sabe o que acontece também na sua. Muitas pessoas recebem as dificuldades e ao invés de se aproximar mais de Cristo humildemente, se afastam. E a sua situação piora. Mas Paulo diz: veio para me esbofetear, para que as revelações não se ensoberbecessem no meu coração. O inimigo usou isso para que eu não me exaltasse. Mas uma segunda coisa, no versículo 8 e versículo 9, que o apóstolo nos diz aqui: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é muito interessante quando nós observamos o apóstolo Paulo nesta declaração, quando ele busca ao Senhor, quando ele procura ao Senhor e ele recebe do Senhor essa resposta. Será que naquele momento, naquele instante, o apóstolo Paulo de fato sossegou? Além de nos humilhar, o espinho na carne também nos ensina a viver pela graça e pela graça somente.
a dor do apóstolo Paulo torturante, e se não o fosse, ele não clamava ao Senhor. Sabe por quê? Porque aquele apóstolo já tinha vivido muita coisa ruim. E não há um clamor noutra parte nas suas cartas como este clamor diante do Senhor para livrá-lo dessa dificuldade. Então não era algo tão simples, não era algo tão comum, era algo que trazia sofrimento para a sua vida. Ao observar inicialmente esse espinho na carne, nós podemos perceber como produzia dor, e uma dor que não dava trégua e uma dor que incomodava. Talvez a maioria de nós aqui nunca vivemos essa situação. Talvez a maioria de nós aqui tivemos uma dor de cabeça apenas, tomou analgésico, passa, uma dor de dente, toma anti-inflamatório, ela vai-se embora. Mas há dores que são terríveis e constantes. Quem sabe uma dor, uma pedra no rim que diz que dói muito, né? Mas passa também. Aqui o que o apóstolo Paulo clama é porque algo estava trazendo muita dor e uma dor intensa para a sua vida, para o seu corpo. Mas ao invés dele se revoltar, murmurar, lamentar, ele clama ao Senhor. E diz que ele não clama uma única vez. Diz que por 3 vezes ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor, se volta ao Senhor. E é interessante que nós observamos aqui também, voltamos e lembramos de Jesus. No momento de maior angústia que Cristo teve no Getsêmani, ele voltou ao Pai por 3 vezes. Deixando seus discípulos lá, foi orar, voltou seus discípulos dormindo, foi orar, voltou seus discípulos continuando ali dormindo, volta lá, ora e transborda o sangue no seu suor, clamando ao Senhor por causa do seu sofrimento. O apóstolo Paulo repete isso também. Ele clama por 3 vezes, ele se dirige a Deus por 3 vezes. E assim como para Jesus, Deus não ouve o apóstolo Paulo, assim como não ouviu a Jesus. Porque Jesus precisava passar por aquilo, Paulo também precisava passar por isso. Talvez você esteja vivendo uma situação que algumas pessoas gostam de determinar e não aceitar coisas ruins para a sua vida, e coloca-se diante de Deus com toda a força, não em clamor, mas em ordem diante de Deus, não querendo aquilo. É de verdade que ninguém gosta de sofrer. Certo pregador, colega nosso, amigo nosso, pregando nesta igreja, ele usou a expressão: ame o sofrimento. Eu não quero amar o sofrimento de jeito nenhum. Mas a intenção dele era exatamente aqui o que o apóstolo Paulo também vai dizer depois. Não é o sofrimento em si, mas o que ele pode produzir na sua vida. Reconhecimento de que absolutamente nada tem sentido fora da graça de Deus. Nós podemos olhar aqui para essa situação e perceber que esse espinho na carne de Paulo não foi removido, mas ele foi abençoado com a perene graça de Deus que o confortou e o apaziguou. Nós queremos todas as soluções para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. É verdade. Nós ansiamos que no primeiro momento em que o calo apertar, Deus imediatamente haja e elimine a nossa dor por completo. Nós ansiamos que o Senhor nos abençoe somente. Muitos citam o Salmo 23 com todo o anseio no seu coração, porque o Senhor, Ele de fato é o meu pastor e não vai me faltar nada.
Mas o grande problema é que ele não entende que o Salmo de Davi, ele é tão gracioso, o Salmo 23, que ele está dizendo é exatamente sobre a suficiência da graça de Deus. O Senhor é o meu pastor e não me falta mais nada, nada me falta. Ele já é suficiente para mim. É isso que Deus diz para Paulo. Paulo, não se preocupe com tudo que você está vivendo, não se preocupe com a dor que você está vivendo. Você já tem o auxílio gracioso e pacífico do Espírito Santo, que é a minha graça sobre a sua vida. E a graça de Deus, meus queridos, é a operação maravilhosa do Espírito Santo, que consola o seu coração, que consola a sua vida e que o faz passar pela enfermidade, pelo problema, com o coração tranquilo. Sem dúvida, a graça de Deus nos basta e basta para o nosso refrigério e basta para apaziguar as nossas lutas. Hebreus, abra Hebreus no capítulo 4, versículo 14 a 16. E quando as situações e circunstâncias que trazem dor para a sua vida chegar, faça isso que Hebreus está dizendo. Hebreus 4, de 14 a 16, vamos ler juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então faça isso agora. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A dor chegou, a dificuldade chegou, o espinho na carne chegou. Achegue confiadamente, confiantemente, junto ao trono da graça, e ali você achará misericórdia para socorro no tempo oportuno. O que Paulo fez foi isso. Ele sabia onde ele deveria se achegar, e ele achegou junto a esse trono da graça de Deus. Ele recebeu a cura? Ele recebeu a solução? Não, mas ele recebeu a graça. E Deus então diz: Paulo, a minha graça te basta, e você certamente receberá o conforto juntamente com ela. Meus amados irmãos, além de nos humilhar, além de nos ensinar que devemos viver somente pela graça de Deus, esse espinho na carne ensinou o apóstolo Paulo e também nos ensina que ele não nos enfraquece, ele nos fortalece. E fortalece, sabe quando? Não quando você está forte. Se você está forte, você não precisa de força. Quando você está fraco. A segunda parte do versículo 9 e 10 diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós lemos, inclusive, o versículo 10, dá a impressão que esse homem, ele gosta de sofrer. Sinto prazer no sofrimento. Parece que é um masoquista. Como é que Paulo, em meio a toda a situação, ele vem e clama ao Senhor para que o Senhor tirasse toda a sua dificuldade? O Senhor responde com a graça misericordiosa e ele então diz:
Eu tenho prazer nas fraquezas, eu tenho prazer no sofrimento, eu tenho prazer nas necessidades, nas angústias e nas perseguições. Meus amados, com a graça de Deus no seu coração, essa mesma convicção tão profunda que o apóstolo Paulo teve aqui, essa manifestação de fé do apóstolo Paulo, ela também será no seu coração. Essa afirmação nos mostra que o apóstolo Paulo percebeu claramente o propósito, a função desse espinho na carne. Porque ele poderia simplesmente dizer, tudo bem, paciência, já que a graça não tem outro jeito, eu vou receber. Não foi essa a resposta do apóstolo Paulo, não foi essa afirmação que o apóstolo Paulo traz. Mas ele diz, eu recebo, Senhor, a tua graça, e mais, se for para eu provar da tua graça sofrendo, eu prefiro sofrer. Porque eu continuarei provando da tua graça. Mas tem outra coisa que nós observamos aqui também. Fala de poder, fala de manifestação de poder, fala de aperfeiçoamento, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder? Poder do apóstolo? De jeito nenhum. Pelo contrário, se o apóstolo tivesse qualquer poder aqui, ele não estaria sofrendo. E às vezes nós pensamos, tantas pessoas que dizem ter poderes por aí e continuam sofrendo. Parece aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho os números da cena, me pague X que eu te dou, ou que eu vendo para você. Quanto é? R$1.000 e o valor do prêmio é 1 milhão. Tem sentido uma coisa dessa? E muitas pessoas ainda compram, né? E é a mesma coisa também, tem muitas pessoas oferecendo cura estando doente. Se ele pudesse curar outros, por que ele próprio não se cura? O poder que cada vez se aperfeiçoa e aperfeiçoava na vida desse apóstolo era o único poder. Aquele que nós finalizamos a oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder, teu, de Deus. Quando nós estamos fracos, incapacitados de agir, é aí que você sente a ação soberana de Deus. Quando você tem a sua dificuldade, você tem a solução imediatamente, você passa por cima do agir de Deus. Você pelo menos não percebe que Deus está agindo na sua vida. Mas quando você está no chão, quando você reconhece que é miserável, que não tem condição alguma de fazer nada para trazer a solução para o seu problema, você enxerga Deus te dando a mão, te levantando, colocando de pé e te fazendo andar. Você percebe o agir de Deus na sua vida. Você percebe o poder de Deus sendo manifesto. Você percebe o poder de Deus sendo aperfeiçoado na fraqueza, na sua fraqueza. Meus amados, é este poder que nós devemos buscar, mesmo em sofrimento, mesmo em dificuldades, é nesse poder que nós devemos nos apegar. E é somente nele, como o apóstolo Paulo viveu as fraquezas, as injúrias, necessidades, perseguições, angústias que sobreveio sobre a vida do apóstolo, na sua carreira vivendo com o Senhor Jesus Cristo, elas não lhe abateram. E vocês talvez conheçam um pouco da história do apóstolo Paulo, naufrágios, prisões, chicotadas, perseguições das mais diversas, mas ele não se abateu. Ele continuou servindo ao Senhor. Não que ele tinha prazer especificamente no sofrimento, mas no que o sofrimento revelava na sua vida. Talvez, se você tivesse escolha entre viver uma vida sem sofrimento, não provando da graça, e viver a vida só sofrendo com a graça, talvez você optaria pela primeira
opção. Mas o cristão não pode ser assim. O cristão não pode desejar uma vida sem problema nenhum, mais distante do Senhor. Isso não é vida. Essa vida não tem sentido. Desse modo, quando o apóstolo Paulo diz que quando sou fraco é que eu sou mais forte, porque o Supremo Deus tem me fortalecido a vida daquele homem e tem fortalecido também a sua vida. A dificuldade, o problema e as circunstâncias da nossa vida, elas são as mais diversas possíveis. As minhas possivelmente são totalmente diferentes daquelas que cada um desses irmãos que estão aqui tem. Mas em todas essas situações, essas coisas nós não podemos deixar de lado. Não podemos desprezar de jeito nenhum. Se as circunstâncias adversas estão chegando à sua vida, bateram à sua porta, ou você já tem vivido há algum tempo, compreenda que elas não são para te exaltar, mas te fazer mais humilde e reconhecer que nós não somos absolutamente nada. É para entender que pode nos faltar tudo. Se a graça de Deus estiver presente na nossa vida, você terá tudo. Terá o que lhe é suficiente. E principalmente, para que você entenda que essas dificuldades vão fazê-lo andar cada vez mais firmado, fortalecido, porque nada melhor do que você ter enfrentado um problema e chegou à solução para enfrentar um novo problema. A experiência nas nossas vidas nos fortalece e a experiência dos problemas nos fortalece cada vez mais. Não é assim que as pessoas dizem? Eu saí muito mais forte desta situação. Eu saí muito mais forte desta enfermidade. Eu saí muito mais confiante dessa adversidade. E que de fato seja assim na sua vida. Que assim como o apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor, ele se conforta no Senhor, na graça do Senhor, ele poder dizer: eu não vou mais lamentar por causa dos problemas, mas sim, eu vou louvar ao Senhor. Qual é a sua primeira atitude quando o problema chega na sua vida? Dobrar o joelho e pede para Deus tirar, não é assim? Será que se nós mudássemos a nossa oração não seria diferente? Ao invés de você pedir para Deus tirar o problema da sua vida, independente dele tirar ou não, você pedir para que ele fortaleça para você viver o problema? E quando o problema for ou não, o Senhor continuará com você, te sustentando e te firmando a cada dia. Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ensine cada vez mais a receber do Senhor, a agradecer do Senhor, a bendizer ao Senhor, independente. O próprio apóstolo diz que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias. Fartura, escassez, perseguição ou não, barriga cheia ou fome. E ele diz claramente, porque é o Senhor que de fato, é o Senhor que estava ali o sustentando, independente da situação que ele vivia. E que esse mesmo Senhor também haja na sua vida e que você em momento algum se desespere. Que você confie constantemente, firmado sempre na graça do Senhor.